Olá, seja bem-vindo ao Palco Dev e nós vamos continuar nosso tutorial de onde paramos, agora com formato novo, com Facecam. E eu estou usando esse headset justamente para usar o microfone. Infelizmente eu não tenho nenhum microfone melhor, então vai ser assim mesmo. Aqui nós estamos com o mesmo código de antes, certo? Com o jogador atirando sempre para a direita. Nós vamos fazer algumas modificações. E vamos atualizar ele, né? Vamos fazer um tiro que segue o mouse e também vamos alterar alguns detalhes. Por exemplo, a primeira coisa que eu quero fazer aqui é usar a callback function love.keypressed para poder o jogo sair quando a gente apertar ESC. Porque é bastante conveniente, em vez de clicar aqui no botão de sair, a gente pode simplesmente clicar ESC que ele sai. Então ele retorna a tecla que foi usada e nós vamos dizer que se essa tecla for o escape, então nós saímos. E para sair nós usamos o love.eventKit. Certo? Nós podemos colocar um exit status aqui, né? Um status de saída, como por exemplo, apertou ESC. Certo? Isso aqui não vai ter nenhuma utilidade por enquanto, mas você pode colocar aqui como opção. Ele aparece no log, né, do código, se eu não me engano. Eu nunca usei isso para nada, então não tenho certeza. Enfim, depois nós vamos vir aqui na bullet.lua. Não vamos mais copiar a imagem aqui. Você está vendo que ela é sempre copiada. É feita uma cópia que é guardada essa cópia dentro de uma bullet. Uma unidade de bullet dentro das bullets. Então nós não vamos mais copiar, nós vamos usar a original, a bullet maiúsculo aqui, né, .img. Para isso nós vamos pegar tudo que é bullet.img e vamos substituir com o bullet maiúsculo. E também, na hora de desenhar, nós vamos desenhar a imagem original e não a imagem dentro da bullet, porque ela não existe mais. Então, bullet.img. Tem uma criança chorando, eu espero muito que isso não atrapalhe o vídeo. Enfim, ela deve parar em breve. Agora nós vamos fazer a bala ir em direção ao mouse, certo? A bala em direção ao mouse nós vamos precisar de um vetor que aponte do jogador até o mouse. Para isso nós vamos precisar da posição do mouse e da posição do jogador. A posição do jogador nós já temos, que nós colocamos ela na posição da bala. Então nós precisamos de uma posição da bala no momento que ela é criada. Aqui é o instante em que ela é criada, é a função criar a bala. Então nós vamos colocar aqui, vamos criar um bullet.dir, que é a direção. Vamos dizer que ele é uma table e vamos dizer que tem um elemento x, a direção em x. Nós vamos dizer que é do player ou da posição inicial da bala, que é a posição do player até o mouse. Então é bullet.x, na verdade é a posição do mouse menos, porque como é do player até a posição do mouse, o vetor, se você lembra de trigonometria, de álgebra na verdade linear, você precisa fazer a posição em x do mouse menos a posição em x do player e a posição em y do mouse menos a posição em y do player para ter um vetor apontando para aquela direção. Então nós vamos a posição em x do mouse get x menos a posição em x do player ou a posição em x inicial da bala, certo? E vamos dizer que tem também um elemento y que é tipo a mesma coisa. No momento que eu vou mudar uma configuração aqui no meu Atom, enfim, eu tentei ativar o soft wrap, né, que é uma quebra de linha automática ali, mas eu não consegui, mas não tem importância, eu tirei a barra aqui do lado e vamos continuar. Então vamos dizer que tem um elemento y, que é a mesma coisa, love.mouse.getY, certo? Menos, vamos dizer que é bullet.y. Dessa forma nós temos um vetor que aponta em direção ao mouse. No entanto, esse vetor ele tem um tamanho, e esse tamanho, na hora de multiplicar a velocidade em x e em y, da mesma forma que a gente fez na hora de multiplicar nas diagonais, ele tem um tamanho e ele vai interferir na velocidade. Quanto mais longe o mouse estiver, mais rápido vai estar o projétil. E quanto mais perto, mais devagar. Para que isso não aconteça, a gente precisa de um vetor unitário. A gente precisa de um vetor cujo tamanho dele total seja 1. Dessa forma, ele não vai alterar a velocidade do projétil, né, da nossa bala. Como que a gente vai conseguir esse vetor unitário? Nós precisamos do tamanho total desse vetor e, de acordo com a álgebra linear de geometria analítica, a gente pode fazer um Pitágoras para conseguir esse tamanho. Então, o tamanho total dele ao quadrado é igual a tamanho em x ao quadrado mais o tamanho y ao quadrado. O tamanho em x é bullet.dir x e o tamanho em y é bullet.dir y. Vou colocar um local tamanho. Vamos colocar a palavra padrão
na álgebra que é norma, né? Então, a norma do vetor ao quadrado, tá? Vamos dizer aqui. Vamos colocar aqui ao quadrado, só para a gente ilustrar como que é feito isso. É igual a componente em x do vetor ao quadrado, mais a componente em y do vetor ao quadrado. Igualzinho Pitágoras, tá? Igualzinho. O que acontece? A gente não quer a norma ao quadrado, a gente quer a norma, então esse quadrado aqui a gente pega e, vamos dizer, passa para lá, fazendo uma raiz quadrada. A raiz quadrada é nada mais, nada menos do que elevar a meio, né? Ou elevar a 0,5. Então aqui nós temos o tamanho do vetor, conhecido como norma na álgebra, e essa norma vai ter exatamente o tamanho do vetor que vai do player até o mouse, beleza? Então vamos lá. Agora, para a gente conseguir um vetor unitário, nós precisamos diminuir a componente em x pela norma, pelo tamanho total do vetor, e a componente em y pela norma, tamanho total do vetor. Vamos de novo, bullet.x vai ser igual a bullet.dir.x, ou seja, o tamanho em x, né, a componente em x, dividido pela norma, e bullet.dir.y vai ser o tamanho da componente em y dividido pela... Opa, eu cliquei um atalho errado aqui, hein? Pera aí, vamos ver se a gente não perdeu o nosso código. Eu nem sei que atalho que eu cliquei agora, talvez vocês consigam ver aqui através do Keymon, mas a gente não perdeu nada, isso que é importante. Ponto y dividido pela norma. Então, para conseguir um componente unitário, você divide as componentes... componente unitário não, mas para conseguir um vetor unitário, você divide seus componentes pelo seu comprimento total, pelo seu tamanho. Se você quiser pesquisar sobre isso para dar uma olhada, pesquise por vetores e álgebra linear e geometria analítica. Deve ter até a videoaula do Me Salva no YouTube. Se você não sabe, não quer aprender, só copia do jeito que está mesmo. Com o tempo, talvez você decore algumas dessas regras aqui. Então, nós temos um vetor unitário que aponta em direção ao mouse, tendo origem no jogador. E esse vetor é esse vetor aqui, né? Essa é a componente dele em x, essa é a componente dele em y. Da mesma forma que na hora do player andar na diagonal, vamos ver aqui, deixa eu abrir o player.lua. Da mesma forma que na hora que o player andou na diagonal, a gente multiplicou aqui por uma componente em x e uma componente em y, né, a sua velocidade, nós vamos fazer a mesma coisa aqui, na hora dele andar. Então, vamos separar aqui. Atualiza, posição da bala. Nós temos um em x e um em y também, então eu vou copiar e vou renomear aqui. Beleza. Em x, nós vamos somar. Vou colocar aqui entre parênteses. Temos que multiplicar pela componente em x do vetor que a gente quer que essa bala vá. Então, a componente em x é b.dir.x. Beleza? Vocês lembram aqui em cima, né? Bullet.dir.x é a componente em x que a gente acabou de calcular. E a componente em y, eu estou colocando entre parênteses, não é necessário não, mas eu estou colocando para ficar claro de que tudo isso aqui é uma coisa só, digamos assim. É b.dir.y. Beleza. Dessa forma ele vai atualizar a posição sempre em direção ao mouse no momento em que você clicou e criou a bala. Ele não vai seguir o mouse, você vai clicar e ele vai em direção ao mouse. Se você mudar o mouse de posição, ele pega um vetor e ele continua nesse vetor. Tem como deixar ele seguindo o mouse, tipo, atualizar sempre aqui no bullet.update a direção que a bala vai. Agora, buller. Eu escrevi errado na linha 19, a bullet. Escrevi buller, vocês provavelmente viram, né? É engraçado, depois eu vejo o vídeo e é fácil de notar, mas quando a gente está colocando aqui, às vezes a gente perde, porque tem que falar ao mesmo tempo e tudo mais. Então aqui, sempre em direção do mouse, mas é claro, se eu tirar o mouse da frente, como eu falei. Então dessa forma, o nosso jogo vai funcionar assim, vão haver inimigos e a gente vai atacá-los dessa forma. O nosso jogador vai ser um pouco mais rápido, ele vai ter uma movimentação um pouco mais dinâmica que a gente vai corrigir nos próximos vídeos. Uma coisa que eu vou fazer agora é fazer uma nova imagem para essa bala, porque eu não gostei do jeito que ela está aqui. Eu uso sempre o Inkscape para fazer essas imagens, e eu vou desenhar aqui um projétil bacana para ela, e vou fazer um time-lapse muito provavelmente, né? Então vamos lá. Pronto, já estou satisfeito com essa bala aqui. Para vocês verem o desenho dela, é isso aqui.
é bem pequenininho, 16 por 16 pixels. O desenho original está aqui no Inkscape, né, que eu fiz no Inkscape. É isso aqui. Mas 16 por 16 pixels fica bem pequeno, fica assim. Mas eu estou satisfeito, né, não vamos abusar. E aqui ele está tirando na direção do mouse com essa bala super legal. E é isso. Por essa aula vai ser isso aqui. Na próxima aula nós vamos melhorar a movimentação do player. E vamos começar a pensar num mapa e num mundo em que o player possa andar. E vamos começar a usar nas próximas aulas, uma biblioteca de física. Nós não vamos implementar a física com o nosso código mesmo, porque tem bibliotecas já muito boas que já fazem isso de uma forma eficiente, sem a gente precisar passar por todo o processo cansativo que é aprender como funciona a física no videogame. Não é um bicho de 7 cabeças como funciona, dá para implementar à mão, dependendo da simplicidade do seu jogo, dá para implementar à mão, mas não tem por que a gente reinventar a roda, sendo que ela já está pronta pra gente, não é mesmo? É isso aí, espero que vocês tenham gostado, até a próxima e boa programação para vocês.